todo mundo é louco para saber como dominar. E é isso aí, vamos chegando. Todo mundo. Que legal ter vocês aqui, pessoal. Muito boa noite vocês todos desse domingão. Hoje é um domingão friozinho aqui na minha terra, viu? Muita chuva. E aí, tá chovendo para vocês também ou não? Legal. Muito bom, hein? Muito bom vocês que estão aí ao vivo do YouTube, ao vivo do LinkedIn, ao vivo aqui no Insta. Manda aí um coraçãozinho, manda essa live para mais pessoas. Vamos falar de empatia hoje ou não? Quem quer falar de empatia? Quem sabe o que é empatia? Quem sabe usar a empatia, hein? Hoje eu estava, acabei de chegar, hoje eu estava no Rio de Janeiro, né? Fiquei alguns dias lá. Por aqui já virando pato na lagoa. Eu acho que o Brasil todo tá chovendo, né? O que eu acho muito bom, que bom que tá chovendo, né, gente? Primeiro que refresca, segundo que a gente começa a ter menos déficit hídrico, né? O consumo de energia começa a ficar muito violento e também faz bem para a saúde, né? A gente respira melhor, não é isso? Isso aí, muito bom estar com vocês. Só para lembrar que a gente encerrou, né, as inscrições do Código da Prospecção. Não fique triste, ano que vem tem mais. Esse ano a gente não vai ter mais turmas, né? Mas fiquem ligados aí, porque ano que vem, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter mais turmas. Nós estamos com uma turma genial, uma turma muito legal. Amanhã a gente tem aula ao vivo, né? Para quem está aqui, amanhã a gente tem aula, vamos aproveitar. Vamos falar sobre... Bom, primeiro dá um alô aí, né? Manda um soquinho aí. Hoje é dia... Vou pegar o calendário aqui. Amanhã é dia 11, né? Amanhã é dia 11 de outubro, dia 12, feriadão. Mas eu acho que muita gente aí não está emendando não, né? Eu particularmente vou trabalhar normal, né? Eu tirei uma mini férias aí depois. Eu tenho ciclos, né? Eu vou pegando alguns ciclos de 4 vezes por ano, eu faço mini férias, né? Então eu tiro poucos dias, mas são dias importantes para você dar aquela oxigenada, né? Então é bem legal mesmo. Da gente tá bastante envolvido aí com vocês, né? Muito bom, legal. Bom, empatia, vamos falar de empatia? Vamos pro conteúdo logo de cara, tá? Hoje eu vou fazer um conteúdo mais enxuto, mas bem legal, tá? Você já ouviu aquela frase assim, não faça com os outros o que gostaria que eles lhe fizessem? Eles podem ter gostos diferentes. Pessoal, vocês sabem que eu sou especialista em prospecção, vocês sabem que eu sou especialista em vendas, vocês sabem que eu sou uma pessoa que gosto muito de método, eu acredito muito em método. Se você estiver sempre comigo, eu sempre vou te ensinar um método. Agora olha só, não faça aos outros o que gostaria que eles lhe fizessem. Eles podem ter gostos diferentes. Vou repetir essa frase, anota ela aí. Não faça aos outros o que gostaria que eles lhe fizessem. Eles podem ter gostos diferentes. A frase soa estranha? Não, mas é isso mesmo. Se a gente reformular a famosa regra, faça para os outros o que gostaria que eles fizessem para você. Tem um cara que chama, um irlandês, é um escritor, chama Bernard Shaw. O Bernard Shaw, ele nos apresenta uma perspectiva importante para a gente compreender melhor uma habilidade imprescindível para o ser humano, que é a empatia. A empatia é diferente de simpatia. Se você é simpático, se você acha que vender muito é ser simpático, você está enganado. A empatia é uma das melhores e maiores ferramentas e habilidades de um vendedor ou de uma pessoa. Você certamente já ouviu essa palavra, né? Empatia. Se colocar no lugar do outro. Mas será que você entende mesmo o conjunto de empatia? Fica comigo aí que eu vou te mostrar, vou te falar bastante sobre isso, tá? Queria que você pegasse essa visão. Com que frequência a gente define o que é empatia como a capacidade de se colocar no lugar do outro? Normalmente é isso. Empatia é se colocar, é a capacidade de se colocar. Não é só estar no lugar do outro, é a capacidade de estar no lugar do outro. Vocês vão diminuir muito briga em família, briga com a mulher, com o filho, com o namorado, com a namorada, com o chefe,
com a equipe. O problema é que isso não vale de nada se você continuar considerando apenas suas próprias ideias, apenas os seus próprios sentimentos. Isso que é foda, isso que pega mal. Não adianta você ser empático se você por dentro mesmo está querendo colocar para outra pessoa o que você realmente quer, as suas próprias ideias e sentimentos. Por isso que a frase sobre empatia do Shaw faz tanto sentido. E o que é ser empático de verdade? O que é ser empático de verdade? Vamos fazer um exercício de imaginação? Eu gosto de fazer um exercício de imaginação. Vamos fazer um exercício de imaginação agora. Então vamos lá. Preciso colocar um óculos, vai pegar o óculos. A gente põe o óculos para enxergar através da lente do outro. Imagina, essa é a melhor definição. Pega um óculos e você vai devagarzinho colocando a lente do outro. Pá! Encaixou. Essa é a primeira coisa. É agir como o outro se sente, como o outro pensa. É agir conforme o ponto de vista diferente do seu ponto de vista. Tá claro isso? É exatamente por esse motivo que a empatia em vendas é uma aptidão essencial para quem trabalha com venda consultiva. Se você trabalha com venda consultiva, você precisa consultar o outro, você precisa perguntar o que ele sente. Isso é muito importante você ouvir o que eu vou te falar. Muito importante. Um bom vendedor, ele não só ouve e interpreta o que o prospect, o que o outro fala, mas ele também se imagina na situação do outro. Considerando desde a rotina que leva no dia a dia, a rotina do outro, até as dores que o outro sente. Então, dessa forma que eu estou falando, se você consegue se colocar no centro do processo de vendas, fica mais fácil. Em vez de você ficar apenas falando sobre o produto e o serviço, porque isso é uma coisa que a gente fica fazendo o tempo todo, é melhor a gente se preocupar em gerar valor para quem realmente precisa, para quem a gente precisa ajudar. Por isso que eu sempre falo que vender é ajudar o outro a tomar uma decisão que é boa para o outro. Então, ser empático em vendas, pessoal, você aprimora a experiência de compra do outro. Você percebe melhor as prioridades do outro. Você entende quais são os deals, né? Quais são os negócios, qual é o lado que você vai focar. Se você pode recuar, se você pode insistir, se você pode aumentar a sua força no que você está falando, mas favorecendo o outro. Você está preparado para isso? Porque muita gente fala, legal, bacana, mas você está preparado para isso? Então assim, o primeiro passo, agora que você já sabe o que é empatia, tá claro? O primeiro passo é distinguir a diferença entre simpatia e empatia. Que é uma confusão super comum, né? É a mesma coisa? É a mesma coisa? Qual que é a diferença entre simpatia e empatia? Uma coisa complementa a outra. Vamos pensar naquela famosa palavra rapport. Rapport em francês significa fui com a tua cara. Fui com a tua cara. Pensa assim, você tem que ter rapport. Fui com a tua cara. Nada mais, nada menos é criar uma conexão com o outro. Conexão. Guarda essa palavra. Nós temos que estar em conexão com o outro. Perceba que quanto mais você está conectado com o que o outro está falando, mais ele te dá atenção. Você já ouviu um gatilho? Tem um gatilho mental que chama-se inimigo em comum. O que é um inimigo em comum? Imagina que eu estou num lugar onde está chovendo, começa a chover, e eu fico puto da vida com a chuva. Naquele momento eu não queria que chovesse. E aí eu começo a falar assim para a pessoa do lado, não tem nada a ver comigo. Nossa, essa chuva acabou com esse jogo, essa chuva acabou com o nosso passeio. Putz, bem na semana que eu vim aqui pro Rio de Janeiro começou a chover. A pessoa do lado fala assim, nossa, podia chover na outra semana. Vocês começam a ter uma conexão com o mesmo problema. Imagine você interpretando o outro lado num script de vendas, numa chamada, numa conversa por telefone, e você interpreta o que o outro sente e você navega junto com ele. Ele vai amar você. Ele vai amar você. Essa é a grande sacada. Eu sou um cara extremamente empático. Eu procuro o tempo todo ser empático com o outro lado. Eu procuro interpretar. É assim, fazer o que o outro quer. Isso não é empatia.
Fazer o que o outro quer não é empatia. É entender o que ele precisa e navegar no que ele quer falar. Então, assim, uma das técnicas mais difundidas para gerar esse vínculo é ser simpático. É concordar com a pessoa, encontrar interesses em comum, é transmitir a ela uma boa energia. Isso vai facilitar. O vendedor bom, ele transmite boa energia. Ele conversa de uma forma enérgica. Ele vai para frente, ele está atento. Quando a pessoa fala, eu falo com ela. Eu falo para ela. Eu falo de acordo com o que ela está falando. Faz sentido isso para você? Transmitir essa energia, né? Isso é muito válido, mas o resultado é garantido de forma simples, de forma rápida. Se a gente partir para uma venda mais complexa, com um ciclo de venda um pouco maior, com orçamentos que as pessoas têm para comprar, a simpatia em venda sozinha não vai adiantar. Ela não vai adiantar. Mas por que não vai adiantar? Porque nesse tipo de venda, o problema do prospect, o problema do lead, o problema da outra pessoa, às vezes ela é mais, até um pouquinho mais profundo. Às vezes está mais incrustado nela. E o seu papel como vendedor não se limita só em conquistar a simpatia e a atenção da pessoa. Isso que vocês precisam entender. Você precisa comunicar claramente que você enxerga a ferida. Imagina um limão caindo numa ferida e você entende que você pode evitar aquele limão. Você entende a situação que está do outro lado. E a gente só consegue isso com empatia, pessoal. Tem um cara que chama Brené Brown. Brené Brown, ou Brené Brown. Ele há mais de uma década, esse cara, ele estuda a vulnerabilidade como forma de engajar e conectar com as pessoas. As pessoas, presta atenção nisso que eu vou falar agora para vocês. O ser humano é vulnerável. Nós somos vulneráveis. Você está encontrando do outro lado uma pessoa vulnerável. A vulnerabilidade é uma coisa muito, muito boa para quem vende, porque o outro lado, ele muitas vezes, ele se desarma, ele se entrega para você, porque ele está muito debilitado em resolver o que ele precisa. Então o Brené Brown, ele estuda muito a diferença de simpatia e empatia nas coisas que ele fala. Então, para ele, né, para ele, a empatia ocorre quando alguém está num buraco, você desce até lá e fala assim, eu sei como é que ele está aqui, você não está sozinho. Deixa eu repetir isso com calma. A empatia é assim, ó, eu sei o que você está sentindo. E você não está sozinho. Por exemplo, se eu estou vendendo o código da prospecção, que é um curso mais top de prospecção que tem, na minha opinião, porque ele realmente ajuda as pessoas a alcançarem seus resultados. Se eu disser para as pessoas que elas estão sozinhas, elas não vão querer estar comigo. Mas no momento em que eu estou as ajudando, por exemplo, amanhã nós vamos estar das 10 ao meio-dia, eu vou estar ajudando as pessoas a compreender o que elas estão estudando e dar a mão para essas pessoas, que nem nós estamos fazendo lá no nosso grupo de WhatsApp, ela se sente mais confiante, eu consigo entender. Tem gente que está no zero na prospecção, tem gente que já tem um pouquinho mais de habilidade, tem gente que está mais avançado, e cada um tem o seu tipo de dificuldade, de vulnerabilidade. Você anotou essa palavra? Vulnerabilidade? Então vamos lá. A empatia ocorre quando alguém está no buraco, você desce até no buraco e fala assim, eu sei como é estar nesse buraco. E você não está sozinho. Anota isso para você. A simpatia, já do outro lado, ela acontece quando você olha de fora e fala assim, ai, difícil tá aí, né? Você quer um sanduíche? Você quer alguma coisa para te ajudar? Vocês entenderam? Quando eu estou empático, eu olho para a pessoa, cara, eu sei como é que tá aí, não é difícil, eu já estive aí, eu vou te ajudar. Nós vamos ter uma saída. O simpático fala assim, cara, eu vou te ajudar, você quer um sanduíche, quer alguma coisa, quer uma água, quer que eu jogue alguma coisa para você? Eu não resolvi o problema, mas eu tô lá dando suporte. Você já viu algum vendedor tomando uma atitude
simpática dessa forma? Pode ser que você mesmo já tenha feito isso. Mas não tem problema. Não tem problema. O importante é você compreender que uma mudança de postura, uma mudança de mentalidade já é benéfica. Tanto para melhorar a sua relação com o prospect, quanto para aprimorar todas as etapas da tua abordagem. E não só quando você está fazendo rapport. Tá claro isso para você? Você tem que ser simpático, você tem que ser empático. As duas coisas juntas potencializam a força que você vai ter do outro lado. É um negócio muito top. Então vamos ver como é que você pode mudar isso? Vou explicar algumas coisas para você. Como é que você desenvolve a empatia em 5 fases? Queria que você anotasse isso. Como é que você desenvolve a empatia, que é a capacidade de estar do outro lado? Como é que você faz isso em 5 passos? Ou 5 fases? Bom, vamos lá. Presta atenção. Fica comigo aqui, ó. Comportamento de compra, todo mundo tem um comportamento de compra. Ele mudou. Vender passou a ser sinônimo de prover valor, ou providenciar valor, ou criar valor. Nesse cenário, a empatia, ela emergiu como uma habilidade fundamental para a tua vida. Fundamental. Você vai ser totalmente diferente dos outros. Tornar-se um vendedor empático é absorver fortemente a filosofia das vendas, de consultar o outro. Por isso, antes de aprender como desenvolver empatia em vendas, nós temos que entender como o vendedor sai da lógica de falar sem parar sobre o produto e chegar a uma postura empática. Então, cuidado quando você se pega falando do produto. Tem um cara que chama Mark Roberge. Ele resume esse percurso em 5 fases. Primeira fase, anota aí. Estamos falando de modelo empático, empatia. Primeiro você tem que aceitar que apenas jogar discurso na cara do prospect não funciona. Entende isso? Aceitar que jogar um discurso na cara do prospect não funciona. Anotou essa? Não funciona você simplesmente jogar um discurso na cara do outro. Portanto, quando eu sempre falo que se você listar melhor as características do seu produto ou serviço, não demonstra como ele pode ajudar seu potencial cliente. Porque ele vai falar, por dentro dele, vai falar assim, tá, será que eu preciso disso agora? Não tá tão interessante tudo que você está falando, você tá vomitando o produto e serviço em mim. Isso acabou, pessoal. Acabou. Essa tática não é eficaz porque não leva em conta a perspectiva, a especificidade de cada um. Cada um é cada um. Em vez de apenas recitar um discurso ensaiado, que ninguém aguenta mais, você tem que entender melhor o contexto do teu prospect. O contexto. Presta atenção nessa palavra. Contexto. O contexto é o seguinte, as pessoas têm o que dizer, elas têm histórias para contar, elas têm sonhos para conquistar. Elas querem te contar algo. Elas têm dificuldades para arrebentar, para cruzar, para quebrar. Entenda o contexto, porque tem um texto ali, tem algo ali, transmitindo. Sempre vai ter. Tá claro isso? Primeiro, 5 fases da empatia. Primeiro, aceite que apenas jogar o discurso na cara do prospect não funciona. Você precisa estreitar melhor o contexto, entender o contexto. O que está por trás disso? Como eu faço isso? Perguntando. Segundo, você tem que entender a importância de fazer perguntas. Tem um cara que eu conheço, que eu adoro ele, já tive aula com ele nos Estados Unidos, que ele chama-se Pedro Diamante, ou Peter Diamandis. O Peter fala, quando eu levo os meus filhos para a escola, a coisa mais importante que eu digo para eles, antes deles saírem para ver a aula é, façam boas perguntas hoje, filhos. Meus filhos, façam boas perguntas hoje. Para entender a situação do seu potencial cliente, pergunte, investigue qual é o fucking problema que ele enfrenta. O fucking desafio que ele tem. O fucking entrave que ele tem. O fucking prejuízo que ele não quer ter, ou que ele tem. Eu sou
verdadeiramente alucinado por isso. É isso que faz vender. É importante explorar esses aspectos. E a melhor maneira de fazer isso é estimular o cara a falar, a mulher a falar, a pessoa a falar, a pessoa a escrever. Abuse de perguntas, mas não se limite a fazer perguntas que vão acabar. Aquelas perguntinhas fechadas que acabam com a história. Se o cara pode responder algo em uma palavra, é muito perigoso. Tenta fazer alguma pergunta que o cara não responde em uma palavra. E eu normalmente, para tirar as coisas das pessoas, eu pergunto se eu posso fazer uma pergunta ou duas. Eu vou fazer 35, ele não tá sabendo. Ah, Baratella, as pessoas não têm tempo. Elas têm tempo sim. Se a gente resolver o problema delas, elas têm tempo. Se a gente não resolver o problema delas, elas mandam a gente passear logo logo. Então, item 1. Aceitar que apenas jogar discurso na cara do prospect vai funcionar? Não vai funcionar. Item 2. Entenda a importância de fazer perguntas. 3. Aproveite o poder das perguntas abertas. Aproveite o poder das perguntas abertas. Perguntas abertas são as que exigem que o prospect elabore ideias. Você não tem que criar contexto com um texto. Faça a pergunta que o texto vem. É por meio da pergunta bem elaborada que você incentiva, cria incentivo para a pessoa revelar o que ela tem, o problema que ela enfrenta, a dúvida que ela tem. Às vezes, um simples, me conta mais sobre isso, já leva ao detalhe que vai fazer a diferença numa negociação, às vezes. Cara, isso que você acabou de falar, você pode me contar um pouco mais? Olha o poder que tem essa perguntinha simplória. 4. Sequenciar perguntas para você ter mais informação. Sequencie. Ter um roteiro pronto, um roteiro engessado. Fazer perguntas aleatoriamente, ou só por fazer, são erros muito comuns. Em vez disso, muda o jeito. Faz pergunta em ordem lógica, onde você pode ir mais fundo, para o mais fundo, para o mais fundo. Quais são os seus objetivos até o fim do ano? Posso perguntar. Vamos mudar? Por que você não pergunta assim, ó? Como é que você pretende alcançar o objetivo no final do ano? Como é que você acha que eu posso te ajudar? Eu já fiz essa pergunta várias vezes. Fala assim, escuta, nós estamos falando de treinamento, de capacitação, de consultoria, de mentoria, que é o que eu mais faço na minha vida. E eu pergunto, como é que você acha que eu posso te ajudar a resolver esse problema? A pessoa começa a falar. É mágico. 5. Mude a perspectiva do outro com perguntas que instigam. Guarda essa palavra, instigar. Instigar a vulnerabilidade. Instigue o outro. Todo potencial cliente seu, acredite nisso, ele chega com uma visão do próprio negócio e com uma expectativa Ele tem uma expectativa, gente, de pensar no negócio dele. E ele fala assim, posso pensar com você ou posso pensar sem você. Mas eu vou fazer. E o que você oferece para ele? Como é que você pode ser instigante? Muitas vezes ele não enxerga todos os ângulos. Ele não tem essa visão. Ele não tem ainda a conclusão por conta própria. Pode ser que ele ache que ele tem. Uma pergunta instigante, por exemplo. Posso chegar pro cara e falar assim, como é que teu time, vou falar para um gestor, como é que teu time faz prospecção hoje, de forma ativa? Como é que seu time faz prospecção através do LinkedIn? Ao completar um tipo de jornada como esse, a preocupação do vendedor se transforma. Ele passa a se preocupar menos em demonstrar como o produto resolve o problema e começa a olhar se o produto é a solução perfeita. E mais, ele pode compreender como que ele pode realmente ajudar aquele cara, aquela pessoa a resolver o problema. E aí que a empatia, gente, se faz necessária. Perceberam a diferença gigantesca entre simpatia e empatia?
Como é que eu posso desenvolver empatia para vender melhor? Todo mundo é capaz de ser empático. Vocês podem ser empáticos. Todos vocês. Fala agora assim para você. Eu sou empático. Eu posso ser. A empatia é natural do ser humano. É que a gente perde isso. Porque a gente fica olhando para o nosso interesse, para o nosso umbigo, para a nossa conta bancária. Se você começar a desenvolver isso nas suas relações diárias, com o teu filho. Por exemplo, o meu filho, o menorzinho, ele tá outro dia vendo um passarinho no quintal. Ele falou, papai, vem ver o passarinho. Papai, vem ver o passarinho. E eu vendo TV, eu fazendo outras coisas. Já tô indo, filho. Nada empático, né? Aí na hora que eu fui olhar, ele falou assim, voou, papai. Me doeu muito, sabe? Eu olhei para aquilo e falei, uau, que merda, eu não ouvi. Ah, tem muito a ver então, a empatia tem muito a ver com a escutatória demais. E nós somos péssimos ouvintes. Nós temos que aprender a ouvir muito mais. E de verdade temos duas orelhas e uma boca. Então a empatia é natural, você tem ela dentro de você, você só precisa desenvolver. Treinar. É uma habilidade. Bom, para chegar pelo ponto de vista do seu potencial, então, você tem que investigar e entender o contexto em que a situação acontece. Vocês entenderam isso? Contexto. Então tem duas formas de fazer isso. Primeira coisa, anota aí. Como é que eu vou criar o contexto? Como é que eu vou desenvolver a empatia em mim? Sempre imagine-se no lugar do prospect. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei com o mercado imobiliário. Eu trabalhei com, um tutor, cara, um mentor. A gente tem muitos mentores na vida, né? Esse cara chama José Roberto Neves. Um cara espetacular. Ele foi um chefe que eu tive, um cara brilhante, é um cara brilhante. E o que eu aprendi com ele, né? A gente estava desenvolvendo loteamentos. E ele falou, Marcelão, vamos lá no terreno. Vamos com o arquiteto, a gente foi com o arquiteto, chegou lá, começou a andar, o arquiteto montou o projeto. E ele começou a botar um monte de defeito no projeto. Eu falei, Zé, mas... Ele falou assim, ó, imagine que ele falava assim, ó, imagine o carro da pessoa entrando nessa avenida. Essa avenida tem velocidade? Tem. Como é que a gente vai fazer uma entrada tão estreita? Essa entrada tem que ser maior. Só que quando você faz uma entrada maior, você perde área do loteamento. E a maioria quer fazer mais áreas para ganhar mais dinheiro. E ele não. Ele falou, nós temos que dar um fluxo correto. Tem que ser uma coisa interessante, boa. As pessoas têm que chegar na casa delas todo dia sem ter medo de chegar em casa. Olha o pensamento dele. E aí, quando ele vai fazer o projeto, ele pesquisa, ele conversa com as pessoas para entender. Então ele se imagina. Ele falou, você já imaginou a gente montar um parque aqui? Você já imaginou a entrada com coqueiros? Você já imaginou pelo menos a parte de entrada com a luz, com a energia toda subterrânea? Que é muito mais caro de fazer, mas o restante não precisa ter. Mas isso já dá um embelezamento no lugar. Você já imaginou se a gente deixar um negócio aqui pro cara andar de skate? Ele fazia esse exercício. Faça esse exercício. Viva a experiência do outro. Sinta na pele o que ele passa. Existia um programa fantástico que era de um dono da empresa que ele se fantasiava de um novo funcionário, né, para sentir na pele o que os funcionários dele passavam. Será que você já sentiu na pele o que os seus funcionários, que a tua equipe passa? De verdade. Porque é o seguinte, você falar pro cara ligar todo dia para prospectar, todo dia ele no telefone, todo dia ele mandando e-mail, todo dia ele tomando não pra caceta, sabendo que ele tem que continuar aquilo todos os dias, e você fala pra ele, você tem que ser feliz, não vai rolar, porque não é verdade. Viver a experiência do outro, sentir na pele o que ele passa é o modo mais eficaz de criar empatia. E quando você fala assim, eu sei o que você sente, eu sei o que você passa, é muito melhor. Você provavelmente não tem como trocar de papel com o seu outro prospect por um dia, eu sei. Mas a solução é você imaginar fazendo o que ele faz. E sentindo o que ele sente. Pergunta assim pra você, ó. Eu tô indo lá fazer uma reunião, assim, como é que é o dia a dia dessa pessoa? Quais são as responsabilidades dessa pessoa? Como é que é a empresa que ele trabalha?
Quais são as preocupações que ele passa todo dia? Com quem que ele convive? Ele tem superiores? Qual é o peso de uma decisão em ele comprar o meu treinamento? Você percebeu o fato da imaginação? Imaginação é fantasiar o que o outro passa, entrando para uma realidade. E você pode buscar isso nas redes sociais, no Google, pegar informações no LinkedIn, você pode ir atrás dessa pessoa. Esse exercício já pode determinar, por exemplo, qual que é a melhor forma de fazer o primeiro contato. Se é por telefone, se é por e-mail, se é por rede social. O que você vai falar? Hoje eu entrei em contato com uma empresa que eu me apaixonei pela marca dessa empresa e eu mandei um direct no Instagram dessa empresa hoje à tarde, perguntando se eles têm franquia no negócio deles, que eu fiquei muito interessado, talvez, para colocar aqui na minha cidade. Mas quando eu fiz isso, eu me coloquei no lugar deles. Eu percebi que eles têm poucas unidades no Brasil. Por que eles têm poucas unidades? Eu comecei a interpretar o tipo de cidade que eles estão, se faria sentido eles estar na nossa. Então eu comecei a falar um pouco das características das cidades que eles estão, para chamar mais a atenção deles. Eu preciso da atenção deles para começar uma conversa. Outra coisa que você tem que fazer é ouvir o que o outro tem a dizer. A outra maneira de gerar empatia é a conversa. Como vendedor, é esperado que você seja um mestre na audição. Durante a prospecção, lembra que essa é a sua chance. É a sua chance de acessar o universo da pessoa, de compreender de verdade a situação em que ela está, como ela está se sentindo. Para você manter esse diálogo empático, foque em algumas coisas, por exemplo, ouvir atentamente. Começa a fazer o exercício da audição atenta. É aquela que entra tudo que ele fala, tudo que ele interpreta. Quer fazer um exercício? Pega uma música e começa a ouvir a música, cada letra da música. Você vai perceber o que de fato ela está querendo dizer. Não se apresse em fazer isso, não se interrompa. Enquanto você estiver ouvindo, não interrompa. Presta atenção de forma genuína. Não tem coisa melhor que você olhar no olho da pessoa. Eu estava num restaurante agora no Rio e tinha uma pessoa que ela estava numa mesa ao lado e ela estava sofrida, ela estava tensa, ela estava nervosa. Era uma mulher que estava cheia de agendas, ela estava confusa, ela estava fumando, ela estava bebendo no horário de trabalho. E a gente estava bebendo no horário de lazer. E ela começou a olhar pra gente. Quando a gente olhou pra ela e deu atenção pra ela, ela começou a falar com a gente. Ela largou tudo na mesa dela e ela começou a sentar na nossa mesa. De repente ela estava sentada na mesa. Uns da mesa falaram assim, meu Deus, olha o que a gente causou, essa mulher tá aqui agora, como é que ela vai sair? Por outro lado, a gente falou, gente, a gente foi empático. A gente abriu os braços para ela. A gente começou a dar conselhos para ela. Ela começou a precisar de nós. Ela contava tudo da vida dela. A gente não interrompia ela. Sempre que você for ouvir alguém, concentra em aprender o que o outro está te ensinando. Alguém está sempre te ensinando alguma coisa. Alguém está sempre te ensinando uma lição. Alguém está sempre te contando um sonho. Alguém está sempre te contando uma história. Mantenha tua mente aberta, respeite o que o outro tem a dizer, sem julgar o outro. De novo, não se apresse, não interrompa, presta atenção de forma genuína. E quando você for ouvir, concentra em aprender o que você está tendo ali. E repete, cara, que interessante que você falou. Olha, faz bastante sentido. Bastante sentido. Mantenha sua mente aberta e respeite o que ele tem a dizer. Não julgue ele. Ou não julgue o fato. Não queira ser professor de Deus. Você vai ser um mala. E ninguém vai querer ficar perto de você. E se você for vendedor, pior ainda. Você tem que ser curioso, tem que ser interessado. Se esforça para entender a dor do outro. Se esforça para entender o desafio que o outro tem. O que a pessoa está enfrentando. As perguntas são o segredo do processo de sucesso. Então pergunte, investigue. Mas não faz isso de forma parecendo a Marília Gabriela, fazendo pergunta de interrogatório.
E mais um detalhe importante, né? Eu falei que você tem que ouvir atentamente. Eu falei que você tem que se imaginar no lugar do outro. E você tem que resumir e confirmar as coisas. Anota isso. Você tem que confirmar, resumir as coisas. Isso mesmo, Fabiana. A Fabiana falou, isso serve para tudo. Para tudo, Fabiana. Eu acho que isso deve estar sendo muito bom para vocês. Resumir e confirmar as coisas. Sintetize tudo que você conversa. É a melhor forma de transmitir empatia. Por exemplo, Senhor Prospect, eu entendi que sua empresa está passando pelo problema XYZ. Eu entendi isso corretamente? É isso mesmo que você falou? As pessoas amam isso, cara. As pessoas amam isso. Isso demonstra que você se preocupou em processar o que ele estava falando, em valorizar o que ele estava falando. E quando você for devolver um e-mail depois da conversa, você sintetiza tudo isso. Quanto mais você treinar a empatia, mais natural isso vai se tornar para você. Eu vou deixar essa live gravada. Assiste amanhã. Anota as coisas. Coloca isso na tua rotina. Baratella. Vou jogar um negócio na minha garganta aqui. Fala mais algumas frasezinhas. Eu vou falar algumas frasezinhas que vão gerar empatia. Essa é clássica. E muita gente fala, é muito batida. Não é batida, ela funciona desde que você solte ela no meio da frase. A famosa, Dona Maria, seu João, isso fez sentido para você? Essa é clássica. Ela serve tanto para confirmar se a pessoa que você está falando está se interessando pelo que você fala. E também dá para saber se a expectativa dele está sendo alcançada. E ela serve também para validar o andamento do processo, da conversa. Dá para validar se ela está sendo relevante. Dessa forma você passa a mensagem de que você só fará ou falará o que realmente é importante. E se a pessoa fala que faz sentido, mas não faz, ela fala, não faz sentido, mas... Aí ela começa a falar o que não faz sentido. E se a pessoa fala que tudo fez sentido, fala assim, mas e o que não fez sentido do que fez sentido? Olha que top isso. Você pode falar assim, ó, eu teria essa mesma preocupação se eu estivesse no seu lugar. Essa é maravilhosa. Fala de novo, Baratella. Eu teria essa mesma preocupação se eu estivesse na sua posição. Por exemplo, o cara fala assim, Baratella, eu achei muito pesado o valor do treinamento agora para mim. Aí eu falo assim para a pessoa, senhor Francisco, no teu lugar, no momento em que estamos vivendo, eu entendo e teria a mesma preocupação que o senhor na questão de gastar dinheiro. Podemos falar de investir o dinheiro? Porque se for para gastar, nem eu quero falar com o senhor. Faz sentido isso que eu estou falando ou eu estou falando besteira? Olha que top isso! E se faz isso de forma genuína, de verdade, não é mentiroso isso. A tendência, gente, é ouvir tantas vezes a mesma objeção. A gente ouve tantas mesmas objeções, sabe o que acontece? A gente começa a não se surpreender mais. Fica comum, mas ele está fazendo de forma genuína pela primeira vez. E a forma negativa da empatia é a apatia. A pessoa fica apática. O vendedor apático é aquele que não encaixou a conversa. É apático. Não tem solução. Não resolve. Só que lembre-se, o centro de tudo é o cliente. É ele que paga a nossa conta. Então quando você fala, eu teria a mesma preocupação se eu estivesse na sua posição, você confirma que a dor dele é genuína. Você confirma que você entende. Eu entendo. Pode usar essa frase. Eu entendo o que o senhor está passando. Eu não estou concordando. Percebam? Eu não falei a palavra concordar. Gente, eu vou falar mais pra vocês. Esse tipo de coisa aumenta a confiança das pessoas com a gente. Quer mais uma?
Olha só, se eu entendi bem, você está me dizendo que, seu João, seu Francisco, Dona Maria, Mariana, se eu entendi bem o que você está falando, você quis dizer que... E aí você sustenta o que a pessoa está falando. Não entra no modo automático. E não assume que entendeu tudo imediatamente. Fala assim, peraí, então o que você está me dizendo é que se isso não acontecer, vai acontecer isso aqui. É isso, né? O cara, é? Ele fala, isso pegou. E você repetiu. Você só repetiu. É super habitual que o vendedor, ele recebe perguntas e objeções e ele responde com informações que às vezes não faz sentido. Porque ele não entendeu direito. E aí você prova que você não escutou. Você prova que você não compreende. E você vai ser incompreendido pelo outro. Toma ferro. Quando você confirma o que você ouviu antes de começar a falar, você prova que está prestando atenção, está se dedicando à conversa. E isso é top, genuíno. Uma outra coisa que as pessoas têm e que é precioso demais é o tempo. É o tempo. É o tempo. Então, você precisa falar no e-mail, no telefone, pessoalmente, falando assim, agradece a pessoa por me dar mais tempo. Quando você conquista minutos a mais, você está sendo muito top. Valorize a conquista de mais conversa, mais tempo. E eu agradeço. Eu falo assim, olha só, Alex, olá, Angélica, olá, Evelyn. Obrigado por ter me dado um pouco mais do seu tempo. Espero ter sido útil para você. O que as pessoas mais prezam é o tempo. Agradecer pela atenção não é educado. É respeitoso. E expressa a consciência do valor que alguns minutos têm para o outro. Ponto para sua empatia. Então agora que você entendeu que é ser empático de verdade, agora que você entendeu, faz um teste. Faz um teste com tudo isso que você aprendeu aqui. Você vai notar que além de aumentar seu desempenho, fazer vendas melhores ou vendas maiores, você vai escutar mais dos seus clientes um muito obrigado verdadeiramente sincero. De quem valoriza seu empenho, de quem valoriza a ajuda que você está dando. Legal? Quem gostou dessa live de hoje? Levanta a mão. Vocês gostaram? Vocês sabem que todo domingo às 20 horas eu tô aqui, né? Se você ainda não acessou meu canal do YouTube, vai lá agora, Marcelo Baratella, clica lá, se inscreve no canal, clica no sininho que eu sempre divulgo. Você pode assistir pelo YouTube. Por isso que eu fico olhando reto aqui, olha aqui um pouquinho, tá? Obrigado aí, J. Martins. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Lucas. Estamos sempre juntos com vocês. Fica sempre um pouquinho comigo, 40 minutinhos, 35 minutinhos. Anota as coisas que eu falo. Eu vou sempre estudar, trazer o melhor que eu tenho para vocês. Que eu amo ajudar vocês. De verdade. Eu estou sendo empático ao extremo e sendo muito sincero. Porque ninguém vai ficar domingo à noite abdicando do tempo, às vezes, da família para falar para as pessoas. Fabiane, que bom que é a primeira vez, espero que você venha mais vezes, tá? Então, eu nunca vou enrolar vocês. Eu sempre vou entregar o meu tempo da melhor maneira possível. Todo domingo eu vou na igreja. Vai chegar teu livro, viu? Os livros estão atrasados, porque agora que acabou o nosso lançamento, a gente vai focar em enviar os livros, tá bom? Então essa semana nós vamos mandar os livros. E tem feriado terça-feira, atrapalha um pouco, nós vamos mandar os livros, tá? Se você quer comprar meu livro, ele custa R$ 39,90. Pode entrar no link da minha bio, clicar lá, comprar o livro do Baratella, que ele chega em 2 dias para você, tá? Porque ele vem direto da editora. Esse livro que eu tô mandando tá vindo do nosso escritório.
Olha lá, a Fabi falou, oba, amei, sou vendedora e vai me ajudar muito no meu dia a dia. Com certeza, Fabi. Com certeza. Muito obrigado você, Ângela. Fico muito feliz. Eu sempre faço a live no LinkedIn, no YouTube, no Facebook e no Insta, tá bom? Às vezes quando eu não fico olhando muito para vocês aqui no Insta, não é falta de educação. É porque eu tenho que olhar para uma câmera central aqui, tá bom? Eu desejo uma ótima semana, uma semana curta, porque tem um feriado no meio. Aproveitem amanhã e estraçalhem de vender, estraçalhem de prospectar. Vai acabar o ano rápido. Nós não podemos perder o fio da meada de 2022, que vai ser o ano de transformação da vida de muita gente. O mundo é cíclico, pessoal. Nós estamos partindo para o ciclo do sucesso. 2022 é um ciclo da abundância, acreditem. Viemos com ciclos difíceis para o fundo do poço. Quem se deu bem nesse ciclo, melhor ainda. Mas vai acontecer. Apesar de ser um ano de eleição, um ano de Copa do Mundo, que as coisas travam um pouco, nós não temos que olhar. Nós temos que olhar para a libertação das pessoas, né? O Gubi falou que quando eu crescer quero ser igual a mim. Gubi, Hayo! Eu não sei teu nome direito, depois você me fala. Eu, que é meu aluno, né? Não queira ser igual a mim, não, cara. Eu sou cheio de defeito. Você tem que ser o melhor você. Porque nós podemos ser o melhor. Prospecção, a palavra fixada em mim. Boa, Vinícius. Prospecção é um estilo de vida. Prospecção é um estilo de vida. Viu? Caprichem nessa história. Pessoal, eu desejo tudo de muito maravilhoso para você e para sua família essa semana. Recebam de mim uma energia positiva. Caprichem, dependam de vocês, exercitem a falta das coisas e aprendam. Busquem aprender. Busquem a ler um livro meia horinha por dia. Façam esse esforço, tá bom? Um beijo grande para vocês. Que vocês tenham uma excelente semana. E escrevam tudo que vocês quiserem nos directs. Mandem ideias do que vocês querem que eu fale, tá bom? A gente vai estar aqui sempre para ajudar vocês. Um beijo grande, um abraço forte, bora prospectar, bora espancar suas metas. Vocês podem. Valeu! Boa semana! Valeu, obrigado, Pedrão! Abraço a todos!